Ele era a voz, o entertainer mais poderoso de Hollywood. Ele era o presidente mais carismático da América. Ela era a mulher mais desejada do mundo. Quando esses três ícones se encontraram no início dos anos 60, criaram um triângulo amoroso explosivo que envolveu máfia, política e uma morte que até hoje gera teorias conspiratórias. Esta é a história de como a amizade entre Frank Sinatra e o presidente Kennedy foi abalada por uma paixão avassaladora, criando a bomba relógio que quase destruiu a presidência americana e pode ter custado a vida da maior estrela de Hollywood. Bem-vindos ao Relicário de Amores, onde guardamos as paixões que mudaram a história mundial. Eu sou o guardião do relicário e hoje vou contar como três ícones americanos se envolveram num escândalo que misturou amor, poder, traição e morte. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago as histórias de amor mais explosivas da história mundial. E se já faz parte da nossa família, deixa aquele like para me mostrar que está pronto para conhecer essa trama perigosa. A história começou em Las Vegas, em fevereiro de 1960. Frank Sinatra estava no auge de sua carreira, comandando o famoso Rat Pack no Sands Hotel. John F. Kennedy era senador de Massachusetts e candidato à presidência. Durante uma apresentação, Sinatra parou o show para apresentar Kennedy ao público como o próximo presidente dos Estados Unidos. Era o início de uma amizade que mudaria a história americana. Sinatra e Kennedy tinham muito em comum. Ambos eram charmosos, ambiciosos e tinham um apetite voraz por mulheres bonitas. Kennedy era casado com Jackie, mas suas infidelidades eram um segredo aberto na Casa Branca. Sinatra era divorciado de Ava Gardner e vivia uma vida de solteiro conquistador. Juntos, eram uma dupla explosiva de poder e sedução. A conexão entre eles foi facilitada por Peter Lawford, ator casado com Patricia Kennedy, irmã do futuro presidente. Lawford era membro do Rat Pack e proporcionava o elo familiar perfeito. Através dele, Sinatra se tornou um dos principais apoiadores da campanha de Kennedy, organizando jantares de arrecadação, gravando comerciais e emprestando seu jato particular para a equipe. Mas a trama se complicou quando Marilyn Monroe entrou em cena. Embora a lenda popular diga que Sinatra os apresentou, a verdade é que Marilyn e Kennedy já se conheciam há anos, através do próprio Peter Lawford. A intensa paixão entre a atriz e o presidente era um segredo mal guardado em Hollywood. Marilyn tinha 35 anos em 1961 e estava no auge de sua beleza e fama. Havia acabado de se divorciar de Arthur Miller e estava emocionalmente frágil, mas sexualmente magnética. Kennedy, aos 44 anos, era o homem mais poderoso do mundo e um conquistador compulsivo. O encontro entre eles era uma receita para o desastre. O primeiro encontro documentado entre Marilyn e JFK foi em outubro de 1961, numa festa oferecida por Peter Lawford. Mas foi em março de 1962, numa festa na casa de Bing Crosby, em Palm Springs, que eles tiveram sua única noite íntima comprovada. Segundo Ralph Roberts, amigo próximo de Marilyn, ela ligou para ele naquela noite pedindo dicas de massagem e depois passou o telefone para o presidente. Marilyn contou a Roberts que aquela noite de março foi a única vez de seu caso com JFK, mas aquela única noite foi suficiente para despertar na atriz sonhos impossíveis. Ela começou a fantasiar sobre se tornar a próxima primeira-dama, substituindo Jackie Kennedy no coração do presidente. O problema é que Kennedy via Marilyn apenas como mais uma conquista. Segundo Tony Pedizano, road manager de Sinatra, Monroe tinha um forte senso de ética e moral e não pretendia destruir o casamento de Kennedy. Mas suas emoções falaram mais alto que sua razão. Gente, imaginem a situação. A mulher mais famosa de Hollywood se apaixonando pelo homem mais poderoso do mundo.
que por sua vez havia apenas como diversão. Deixem nos comentários, vocês acham que Marilyn foi ingênua ou calculista? E compartilhem este vídeo, porque o que vem a seguir é de arrepiar. Em maio de 1962, aconteceu o momento que imortalizou esse triângulo para sempre. Marilyn cantou "Parabéns, Sr. Presidente" para Kennedy no Madison Square Garden, 10 dias antes do aniversário real dele. A performance foi tão sensual e provocativa que deixou claro para o mundo inteiro que havia algo entre eles. Jackie Kennedy não compareceu ao próprio evento de aniversário do marido, oficialmente por compromissos anteriores. Mas todos sabiam que ela se recusava a dividir o palco com a amante do presidente. A humilhação pública era evidente. Foi então que Robert Kennedy, irmão mais novo do presidente e procurador-geral, decidiu intervir. Bob era o braço mais racional da família, responsável por limpar as bagunças de Jack. Segundo fontes próximas, Bob disse a Jack que os casos com Marilyn tinham que acabar imediatamente. Marilyn confessou a Sinatra que não entendia porque os Kennedy a excluíram completamente assim que pararam de fazer sexo com ela. A frieza da ruptura devastou psicologicamente uma mulher já emocionalmente instável. Mas há algo mais sombrio nessa história. Existe a possibilidade de que Marilyn tenha se relacionado não apenas com Jack, mas também com Bob Kennedy. Alguns biógrafos sugerem que Bob teve um caso mais longo com Marilyn, complicando ainda mais a situação política. No fim de julho de 1962, Marilyn passou o último fim de semana de sua vida no Caol-Neva Lodge, cassino parcialmente pertencente a Sinatra. Ela estava descontrolada, fazendo ameaças sobre revelar seus relacionamentos com os Kennedy. A tensão havia chegado ao limite. Segundo alguns relatos, representantes da máfia, com quem Sinatra mantinha relações, teriam tentado convencer Marilyn a não falar publicamente sobre os Kennedy. A situação havia se tornado uma questão de segurança nacional. Em 4 de agosto de 1962, Marilyn foi encontrada morta em sua casa em Brentwood, Los Angeles. A causa oficial foi overdose de barbitúricos, classificada como provável suicídio. Mas até hoje, as circunstâncias geram controvérsias. Sinatra nunca acreditou na versão oficial. Segundo Tonio Pedizano, Frank acreditava que Marilyn havia sido assassinada e nunca se recuperou dessa perda. Para ele, a morte da amiga foi consequência direta do envolvimento dela com os Kennedy. O impacto dessa tragédia destruiu a amizade entre Sinatra e Kennedy. Já havia tensões porque Jack Kennedy desprezava Sinatra e não queria ele perto da Casa Branca. Após a morte de Marilyn, a ruptura se tornou definitiva. A gota d'água foi quando a Casa Branca cancelou a visita de Kennedy à casa de Sinatra em Palm Springs, em março de 1962, ficando na casa de Bing Crosby. O motivo oficial foi a preocupação com as ligações de Sinatra com a máfia, e ele ficou devastado, nunca perdoando a traição. Quando Kennedy foi assassinado em novembro de 1963, Sinatra chorou por dias, segundo sua filha Nancy. Mesmo com a ruptura da amizade, ele ainda amava o homem que o havia traído. Marilyn Monroe morreu aos 36 anos, possivelmente vítima de um jogo de poder maior que ela. John F. Kennedy foi assassinado em Dallas um ano depois, aos 46 anos. Frank Sinatra viveu até os 82 anos, carregando a culpa de ter sido o elo que conectou a mulher que ele amava ao homem que a destruiu. A história de Sinatra, JFK e Marilyn nos ensina algo profundo sobre os perigos de misturar poder, fama e paixão. Quando pessoas no topo da pirâmide social se envolvem romanticamente, as consequências raramente ficam limitadas às suas vidas pessoais. Marilyn provou que nem mesmo a mulher mais desejada do mundo pode competir com as exigências da política. Kennedy mostrou que poder absoluto corrompe também no amor, transformando pessoas em objetos descartáveis.
Sinatra descobriu que apresentar amigos pode criar responsabilidades que durarão para sempre. Esse triângulo amoroso antecipou os escândalos políticos modernos, mostrando como sexo e poder criam situações explosivas. A diferença é que nos anos 60, a mídia ainda protegia os poderosos. Se fosse hoje, a presidência de Kennedy não teria sobrevivido nem ao primeiro escândalo. E aí, o que vocês acharam dessa história de amor, poder e tragédia? Deixem nos comentários. Vocês acham que Marilyn foi vítima ou conhecia os riscos? Se vocês querem mais histórias explosivas como essa, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Na próxima semana, trago mais uma história de amor que abalou os poderosos e vai surpreender vocês. Até a próxima e lembrem-se, quando você brinca com fogo entre pessoas poderosas, às vezes quem se queima são os inocentes ao redor. O amor no topo da pirâmide social tem preços que poucos estão dispostos a pagar.